mais um dia para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu gostaria de ler com a igreja no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Glórias a Deus. No versículo 8. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 8, que vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia. Esse tema, o qual foi escolhido, para esse trimestre, é um tema muito abençoado, um tema muito sugestivo, a qual você encontra de Gênesis a Apocalipse ocorrências, casos e fatos, aonde encontra-se restituição. Restituir nada mais é do que trazer de volta aquilo que estava perdido. E no Evangelho de Lucas nós vemos 3 passagens, O Senhor Jesus ali falando da parábola, aí ele vai falar tanto da parábola da ovelhinha, a qual ela simplesmente se perdeu, A ovelha se perde do rebanho e se afasta do redil, e de repente o pastor sai, ele tranca as 99 ali no aprisco e sai à procura daquela ovelhinha. E depois, quando ele encontra, ele fica muito feliz e traz a ovelhinha nos braços para junto do aprisco. Assim ele diz que no céu há regozijo muito maior ainda por um pecador que se arrepende. Aí depois o Senhor vai falar também sobre a outra passagem, que é a passagem do filho pródigo. Da mesma forma, o filho pródigo sai, o filho pródigo se perde, da mesma forma da ovelha, ele se afasta da casa do pai, ele sai do caminho, ele perde a direção, mas depois um dia ele resolve retornar à casa do pai, e o pai estava de braços abertos para o receber, e ele disse: vamos fazer uma festa, porque esse filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. Aí depois o Senhor conta mais uma história para aquele povo, e diz: olha, tinha uma mulher, e essa mulher, ela perdeu uma das suas dracmas. E como ela perdeu uma das suas dracmas, para quem não sabe o que é dracma, a dracma é a moeda grega, é a moeda conhecida como grega. O denário é a moeda romana, Em cada lugar tem um nome para, assim como aqui tem o real, também para os gregos existe a dracma. Existe o estáter também, que é uma moeda um pouco mais valiosa, mas nós temos ali mais ou menos uma dracma, ela valia a quantidade de um dia de trabalho de um trabalhador braçal, ou seja, era diária, de um serviço braçal, aí vamos supor de um pedreiro, de uma diarista, Então seria mais ou menos aí este valor, o valor da dracma. E aí simplesmente existia uma tradição naquele tempo dos orientais que era o seguinte: quando eles estavam num relacionamento sério para casamento e ficavam noivos, então o noivo dava de presente à noiva um colar de dracmas. E nessas dracmas vinham 10 dracmas. Ele era um colar contendo 10 dracmazinhas, E essas dracmas
dracmas, e esse colar elas costumavam pendurar, né, na sua cabeça como enfeite, então ficava na testa, né, à mostra aquelas moedinhas, ou elas penduravam no seu pescoço, ou elas faziam tranças nos seus cabelos, também deixando à mostra aquele colar, uma representação da fidelidade daquele casamento. E simplesmente elas tinham aquilo como um valor não só monetário, mas também como um valor sentimental, um objeto que elas carregavam, né, com todo um amor sentimental ali, e tinha, né, todo esse cunho emocional, né, naquele colar. E de repente, quando elas vinham a perder, elas ficavam muito preocupadas. Elas pensam: e agora? O que eu vou dizer, né, para o meu cônjuge? O que eu vou dizer para o meu noivo? Que agora eu perdi a dracma. Ele vai achar que eu sou uma pessoa irresponsável. Ele vai achar que eu não tenho, que eu não valorizei o presente a qual eu ganhei. Então muitas coisas se passavam pela mente de uma mulher que perdia uma daquelas dracmas, daquelas 10 dracmas. E diz a palavra do Senhor que essa mulher perdeu a dracma. A Bíblia não vai dizer se ela já tinha se casado, se ela era uma mulher casada, ou se ela era noiva. A Bíblia não entra em detalhes, mas diz simplesmente que ela perdeu essa dracma. E daí, no momento em que ela perde essa dracma, ela começa a ficar muito preocupada. E então, naquele tempo, as casas das pessoas mais pobres, dos trabalhadores que eram considerados mais pobres, eram casas que não possuíam janelas. E muitas vezes os cômodos eram feitos assim, e perto do telhado tinha uma aberturazinha onde iria entrar ali a ventilação e onde entrava um pouquinho de claridade. Mas quando anoitecia, não era suficiente para que entrasse claridade, porque já escurece tudo, né? E não tinha como, então ficava tudo escuro. E eles precisavam de iluminação. Então o que aconteceu? Que a mulher rapidamente pegou ali uma candeia, pegou ali uma lamparina, pegou ali um lampião, como vocês quiserem entender, né? Ela pegou ali uma lâmpada, se fosse os nossos dias hoje, né? Pegou a lâmpada, como naquele tempo, pegou uma lamparina, pegou uma candeia, pegou algo que tinha ali, para ela poder iluminar aquela casa. E no momento em que ela pegou, ela saiu procurando a dracma em todos os lugares. Aí você pode imaginar aquela mulher tirando as coisas todos os lugares, como a gente costuma quando a gente vai estar limpando um local, né? Ou quando você está precisando encontrar alguma coisa: eu perdi tal coisa, empurra o sofá, vamos ver se está embaixo, né? Empurra a cama, vamos ver se a gente acha, vai que escorregou, né? Embaixo da estante, alguma coisa assim. E então procura-se em todos os lugares. Mas aquela mulher possuía a luz. A luz ali era algo fundamental. Você já pode imaginar, se aquela mulher não tivesse luz, como que ela conseguiria procurar alguma coisa no escuro? Como que ela conseguiria olhar e encontrar alguma coisa? Quem sabe no meio de tantas quinquilharias, no meio de tanta bagunça, no meio, ela ficaria tropeçando de um lugar para outro e ela talvez não encontraria. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a igreja, para o lado espiritual, não tem como a igreja do Senhor procurar os seus valores espirituais se não acender a lâmpada da palavra de Deus e virar simplesmente este farol para o seu coração, para que esse farol venha iluminar o seu coração, para que de repente esse refletor, né, venha refletir diretamente no seu coração, no nosso coração. É simplesmente dessa forma que a gente vai conseguir enxergar o nosso coração. Não tem como a gente procurar algo valioso no nosso coração se tudo estiver escuro. Se tudo estiver escuro, como é que eu vou conseguir procurar algo valioso que desde criança eu tenho amontoado no meu coração, as coisas da qual eu tenho vivido, as coisas
não iluminar este interior da minha vida para que eu possa encontrar? Jamais eu conseguirei encontrar. Da mesma forma que aquela mulher, se ela não tivesse aquela lâmpada acesa, ela não conseguiria encontrar. Mas diz a palavra do Senhor que ela começou a varrer a casa. Ela não simplesmente ficou procurando, mas ela fez uma outra coisa. Ela começou a varrer a casa. Ela começou pegou a vassoura e começou a vasculhar e passar aquela vassoura debaixo das coisas, procurando encontrar. Glórias a Deus. E esse ato que motivou essa mulher a pegar essa vassoura foi exatamente porque ela tinha luz. Porque se ela estivesse no escuro, você acha que ela ia ter ânimo, vontade de pegar uma vassoura e começar a varrer? Em primeiro lugar, ela não ia enxergar, ela não ia saber nem o que estava na frente dela. Como é que ela iria conseguir encontrar alguma coisa se não tivesse a ajuda da luz? Assim nós, na presença de Deus, o Senhor hoje quer nos devolver os nossos valores espirituais. O Senhor hoje, Ele está olhando para dentro de nós e Ele diz para nós, para que nós venhamos procurar aquilo que nós perdemos de maior valor. E você pode olhar para o momento em que você aceitou Jesus como Salvador e dizer: o que é que mudou? O que é que mudou? O que é que lá atrás era de uma forma e hoje é de outra? Como eu me comportava no começo do Evangelho, no começo quando eu aceitei a Cristo, que eu estava com todo aquele ânimo, com todo aquele amor por Deus, amor pelos irmãos. E agora, será que eu estou com o mesmo amor, com a mesma chama espiritual no meu coração? Aleluia! Nós vemos na Bíblia muitas passagens de restituição, e uma das passagens de restituição foi o caso de Mefibosete. Mefibosete, que era neto de Saul, e de repente, por causa da guerra, Saul morre na guerra, e todos os parentes morrem, e aquele menino consegue escapar junto com a sua ama, e ele vai para uma cidade chamada cidade de Lodebar, que significa terra do esquecimento. E aí aquele menino ficou esquecido por muito tempo. E aí, de repente, Davi começa a reinar. E quando Davi estava reinando, ele se lembra e diz: será que por um acaso não restou algum parente de Saul? Será que não restou da descendência de Saul, da descendência de Jonatas, o meu amigo, alguém para que eu possa usar de benevolência para com ele? E aí então disseram: olha, a gente ficou sabendo que Jonatas teve um filho, mas o filho, quando fugiu da guerra, que ele estava fugindo junto com a sua ama acabou atravessando, e esse menino foi atravessar a rua e foi atropelado e ficou aleijado dos 2 pés. E ele está numa cidade chamada cidade de Lodebar. E aí ele está vivendo no anonimato com uma pessoa normal, uma pessoa simples, normal, junto com a sua ama. Então ele disse: trazei para que ele possa estar aqui e para que eu possa dar os benefícios que ele tem direito. Porque eu era amigo de Jonatas. Jonatas era do meu coração. E eu desejo fazer o bem a este rapaz. Então, quando ele chegou, Davi não olhou para a situação de Mefibosete. Davi simplesmente não olhou porque ele era aleijado dos 2 pés, porque ele estava naquela condição, mas ele disse: hoje você se assentará na mesa do rei. Vai lá, troca essas vestes e coloque nele vestes reais, porque a partir de hoje ele vai comer comigo do banquete real. Olha que algo maravilhoso que nós encontramos aqui. A restituição, o resgate da verdadeira identidade. Restituição, resgate da sua identidade. Da mesma forma como o Senhor tirou a Mefibosete
da cidade do esquecimento, da terra do esquecimento, trouxe ele novamente, colocou-lhe as vestes reais, devolveu-lhe os seus bens, tudo aquilo que ele tinha direito, e ele novamente começou a ser tratado como um integrante da família real. Assim também o Senhor está dizendo para o seu povo hoje: eu quero lhe restituir a sua identidade de filho de Deus. Aleluia! Identidade como filho de Deus. Aí você pode dizer: mas eu sou filho de Deus. Mas quem sabe você não esteja usufruindo dos benefícios de um filho. Quem sabe você diz que é filho, mas você não tem comportamento de filho. Quem sabe você diz que é filho, mas você não tem a responsabilidade, o compromisso que tem um filho. Quem sabe você diz que é filho, mas você não tem o envolvimento que tem um filho. E mesmo assim você diz: eu quero os benefícios porque eu sou filho, mas você não se coloca na posição de filho. E hoje o Senhor está dizendo para você: olha quão grande amor lhe concedeu o Pai de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, participantes da herança do Senhor. Mas o filho se preocupa com as coisas do seu pai. Um filho, ele se preocupa com o que está acontecendo com os seus irmãos. Ele se preocupa simplesmente com o que está acontecendo com os bens do seu pai, porque ele já foi gerado daquela forma. Ele foi gerado com afeto, e durante todo o seu tempo ele vai desenvolver dentro dele uma necessidade de proteger o patrimônio do seu pai. Quando ele vê que seu pai está sendo lesado, ele já dá um jeito de correr atrás. Ele diz: não, pai, o Senhor é muito bobo, eu sou mais inteligente, eu vou dar um jeito e ninguém vai te passar para trás, porque eu sou mais esperto. Não é verdade? Muitas vezes o filho fala isso para o pai: está certo. Ele fala: pai, o senhor é muito ingênuo, o senhor não está vendo, estão querendo passar o senhor para trás, mas comigo não vão não, porque eu não vou deixar. Esse é o filho que está ali, o filho que está atento, o filho que está cuidando também do seu pai, cuidando da sua mãe, sentindo, desenvolvendo o afeto familiar. E eu quero dizer para você: aonde está o teu desenvolvimento de afeto para com o teu Deus? Aonde está o nosso desenvolvimento de afeto para com o nosso pai, para com o nosso irmão mais velho, Senhor Jesus? Queremos a bênção, queremos o milagre, queremos os benefícios, queremos ser reconhecidos, mas não queremos nos colocar na posição. Queremos os benefícios porque é muito importante ter os benefícios, mas no momento de dizer: eu vou arregaçar as mangas como filho e vou me colocar na posição de filho e fazer o que se espera de um filho, aí então eu não vou, aí então eu sou isso, aí então eu não quero. No momento de sentir amor pela obra de Deus e falar: eu não vou deixar essa obra perecer, eu não vou deixar no domingo a casa do meu pai deserta, porque eu sou filho e me ponho na posição de filho e estarei na casa do pai, haja o que houver, da forma com que for, não deixarei a casa do meu pai deserta. O que é esse desenvolvimento de afetos? E hoje em dia o que nós vemos, o que mais nós vemos, são filhos que não demonstram nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de sentimento de envolvimento pelo nosso Senhor, por aquilo que o Senhor entregou na sua mão. O Senhor te entregou um reino, mas tudo que nós queremos é olhar para as coisas do mundo e se preocupar com as coisas do mundo e dizer: não, pai, não, eu não quero isso, não, deixa para lá, eu não quero. Muitas vezes nós fazemos dessa forma.
filho, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Mas será que realmente nós merecemos essa parte? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos nos colocando na posição de filhos? E hoje o Senhor está nos trazendo a consciência. E essa palavra de hoje se chama restituindo a consciência cristã. Deus quer restituir a nossa consciência cristã. Não servir a Deus de balde, não servir a Deus por servir, não servir a Deus dizendo eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quiser. Não, mas desenvolver a consciência e dizer: Senhor, eu sei que eu sou filho teu, agrada-te de mim, ó Pai, porque eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Isso é ser filho de Deus. Restituir a nossa identidade como filhos de Deus é restituir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, o nosso envolvimento, a defesa pela obra do Senhor. Defender a obra de Deus é coisa de filho? É coisa de filho. Ter amor pelos perdidos é coisa de filho? É coisa de filho. E se nós não tivermos isso no nosso coração, como que vamos dizer que somos filhos? O comportamento do filho é esse, mas o nosso não é. Então eu posso dizer eu sou filha? Será que eu posso dizer eu sou filha? Se eu nem ligo para o meu pai, se eu não estou nem aí, se meu pai está doente, se ele não está, isso é coisa de filho? Ah, mas eu não estou nem aí, não, deixa para lá. Ah, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho que resolver meus problemas. Não! O Senhor quer nos resgatar a nossa identidade espiritual. Somos filhos de Deus, somos amados por Ele, precisamos demonstrar este amor, tem que ser recíproco. Ele nos amou, e o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos amando a Ele? E como é que a gente vai demonstrar esse amor? Tendo vontade de estar na casa do Pai, tendo vontade de estar aqui envolvido com as coisas do Pai. Isso é coisa de filho. Ah, tem festa, eu vou estar lá, é na casa do Pai, é a casa do meu Pai, eu quero participar dessa festa, eu quero estar envolvido. O que tem que fazer? Porque eu sou filho, eu vou me colocar na posição. E quando a gente começa a se pôr na posição, as bênçãos de filho começam a chegar na nossa casa. As bênçãos da filiação espiritual, da adoção espiritual, começam a bater na nossa porta. Eu preciso buscar essa bênção? Não. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso me colocar na posição. E no momento que estou fazendo aquilo que Deus quer, que Deus se agrada, eu não preciso abrir a boca e dizer: Senhor, eu preciso, porque Ele já começa a cuidar de mim nos mínimos detalhes. Assim é o Senhor para as nossas vidas. Como é triste um filho que não demonstra nenhum afeto pelo seu pai, pela sua mãe. Como é triste, nós como seres humanos reparamos isso, reparamos? A gente repara quando vê na televisão casos absurdos de psicopatia, de filhos que até maltratam os pais, ou muitas vezes até matam irmãos próprios de sangue, pais. E a gente fala: mas como é que pode? Isso é uma monstruosidade. Mas muitas vezes a gente não vê que espiritualmente nós também não estamos demonstrando o nosso sentimento para com Deus. Aonde está o nosso desejo pelo Senhor? Senhor, a minha alma queima, a minha alma anseia por Ti. Senhor, como eu quero a Ti, eu desejo a Ti. Senhor, o que eu tenho que fazer para Te sentir mais e mais? É esse desejo que tem que bater no nosso coração. Aleluia. Na presença do Senhor. É isso que Ele quer ver, o olho brilhando de felicidade por estar na presença dEle, fazendo o seu querer. Depois disso, depois da restituição da identidade, nós vemos a restituição da presença de Deus.
Depois que nós somos restituídos como filhos, agora temos a restituição da presença. E o que acontece? Acontece que, de repente, Davi fica tão feliz, porque ele entende o que significa a restituição da presença de Deus, e ele faz de tudo para trazer a arca de Deus, que estava na mão dos filisteus, e agora ele quer trazer novamente para Jerusalém, ele quer trazer novamente a arca do Senhor, para estar ali no meio do povo de Israel, porque ele sabia o que significava a presença de Deus para aquele povo. A presença de Deus para os filisteus era maldição. Era maldição. Aí você pode dizer, mas como maldição? Porque a presença de Deus revelava e expunha o pecado deles. A presença de Deus na terra dos filisteus para ele era maldição. Tanto é que eles começaram a jogar de cidade para cidade, de cidade em cidade. Não, manda para a cidade tal, manda para Gilgal, manda para lá, manda para cá. E para cada lugar que ia ficava pior. Até que chegou numa cidade que veio a peste sobre eles. Começou a dar tumores sobre eles, feridas. E então, as feridas terríveis nos seus corpos. E então eles disseram, não, é maldição isso aqui, manda isso aqui para eles de volta. Devolve essa arca para o povo judeu, porque nós filisteus não queremos saber disso aqui não, isso aqui está sendo maldição para nós. O povo que não conhece a Deus, não valoriza a presença de Deus. O povo que vive no pecado, não valoriza e não gosta muitas vezes da presença de Deus. Então quem é que vai gostar? Quem é que vai valorizar? Quem é que vai sentir prazer? Aqueles que já estão limpos pela palavra de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram de Deus e agora estão com alegria no seu coração, assim como Obed-Edom ficava tão feliz que ele ficava vidrado na arca, ele não queria sair de perto da arca, porque ele tinha maior alegria, o maior contentamento de saber que a presença de Deus estava ali. Olha só, que maravilhoso, quando ele estava diante da presença, Deus estava expondo para ele o seu chamado. Quando ele olhava para a arca da aliança lembrava, através da vara de Arão, o chamado de Deus na vida dele. Quando ele olhava para aquela arca, e aquela arca estava ali, lá dentro da arca tinha um maná, que representava a palavra viva de Deus nos nossos corações, representava alimento espiritual, e ele todos os dias estava sendo alimentado por Deus, porque a presença de Deus estava ali. Todos os dias ele olhava para a arca, e a arca revelava a lei de Deus através das tábuas da lei, as ordenanças de Deus, e todos os momentos ele lembrava: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E aí ele começava a ser renovado, o seu entendimento, as suas forças eram renovadas, e ele começava a amar a Deus de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Aleluia! Olha só como é maravilhoso ter a presença de Deus nas nossas vidas. Hoje o Senhor está dizendo sobre o resgate da presença de Deus. E então Davi traz a aliança, e ele entra e ele começa a exultar na presença. Glórias a Deus. Ele começa a exultar diante da presença do Senhor. Ele começa a exultar diante da arca do testemunho, que representa a presença de Deus. E ele fica muito feliz, porque ele diz: agora no meu reinado haverá a presença de Deus. Agora, no meu reinado, eu consegui restituir a presença de Deus para este tempo, para a minha geração. Glórias a Deus. E eu não quero mais demorar. Eu teria muito mais pontos de restituição, mas as horas já não nos permitem mais. Mas eu só quero dizer para você,
Busca o Senhor. Busque cada vez mais, até que no teu coração haja o desejo ardente por Deus. Enquanto não arder, não desista. Enquanto não arder o teu coração, não saia das margens do rio, porque ao cheiro das águas ele vai brotar, o renovo vai surgir como uma árvore frondosa que dará os seus frutos no tempo certo. Fique às margens, porque o Senhor há de regar a tua raiz e você vai ser renovado na presença do Senhor. Mas o que é estar à margem? O que é estar à margem do ribeiro? É estar aonde Deus está falando. Aonde está a voz do Senhor, ali eu estarei. Aonde está a presença do Pai, ali eu estarei, até que eu seja encharcado por essas águas do Espírito, e então eu navegarei na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Se você quer voltar a Deus, levanta suas mãos neste momento. Vamos clamar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós nos encontramos, Senhor, mais uma vez na tua presença, clamando a ti, Senhor, pela restituição, clamando, Senhor, para que tu venha, ó Deus, clarear a consciência de cada um de nossos amados irmãos, tanto daqueles que estão presentes, como daqueles que estão na live. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa encontrar a cada um, que o Senhor possa restituir a identidade de cada um, que tu possa, Senhor, restituir o sentimento, restituir a sensibilidade de afetos, restituir, Senhor, na vida de cada um, meu Deus, a percepção espiritual, o desejo, a vontade, a pulsão espiritual pelas coisas de Deus. Oh, Senhor, que o nosso coração venha vibrar por ti, que o nosso coração haja desejo cada dia mais de te servir, Senhor, e fazer o melhor para ti. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, gente. Amém. Deus abençoe. Queremos despedir dos internautas. Deus abençoe ricamente. Cada internauta aí que ficou com a gente. Fique na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.